Gestão humanizada, para mim, significa eu estou sabendo que eu estou lidando com um ser humano, que tem sua parte boa e tem sua parte ruim. Eu vou conseguir lidar com a sua parte ruim? Só tem duas métricas dentro da empresa, gente. E não inventa mais nenhuma outra. Respeito e entrega. Entrega. Toda área tem KPI, toda área de RH tem, a área de projeto tem. A gente aqui está complicando demais a empresa. Eu brinco com as pessoas, a empresa não é sua casa, os líderes não são seus pais. Para de complicar. Não é assim, a empresa é mais simples. E as pessoas estão tentando complicar aquilo que era mais simples. Então ali é entrega, ele tem que avaliar a entrega. Qual é o ponto onde eu vou demitir? Não está entregando? Eu tenho que entender por que não está entregando e eu tenho que tentar desenvolver. Não quer desenvolver? Tem que demitir, porque o querer eu não dou o querer. Agora, primeiro luta, porque é mais fácil eu resgatar alguém, eu desenvolver alguém, do que contratar alguém. Isso é um fato. Tá, mas como que eu faço uma entrevista? Acho que esse é o começo de tudo. E se você perguntar, e aí deixa até o desafio, né? Quem tá ouvindo a gente. Alguém te ensinou a entrevistar? A maioria das pessoas não foram ensinadas a entrevistar. E aí a gente tá aqui falando de treinar soft skill, a gente tem que treinar principalmente o empreendedor coisas que são importantes para o negócio dele. E entrevistar é algo muito importante para o negócio dele. A entrevista ela precisa ser baseada naquilo que os profissionais já viveram, né? Trazer uma visão do passado. A gente está acostumado muito a perguntar, mas e o que você acha? E o que você acredita? E qual é a sua ambição? Qual é o seu desejo? Eu costumo brincar que eu posso falar, né, que eu sou a Anitta aqui. Que loucura! Se eu virar aqui e dizer que eu sou a Anitta, todo mundo vai ter que aceitar. Mas, por outro lado, se você me perguntar, Marcela, sim, historicamente, quantos shows você já fez? Nenhum. Mas quantas vezes você já fez um dois? Nenhum. Por quê? Porque no meu passado, eu não sou a Anitta. O empreendedor, ele precisa entender que a entrevista, ela parte de uma coisa super importante, que é o histórico do profissional. Como você investiga o histórico desse profissional. O que custa mais caro, contratar errado ou demitir tarde demais? Todo empreendedor já passou por isso. Escolher alguém sem ter a certeza, apostar no instinto e depois ficar sem saber se treina mais ou desiste. Sem RH, sem técnica, só com pressão de que a decisão certa pode salvar. Ou trava o teu negócio. No episódio de hoje, você vai aprender de uma vez por todas como contratar a pessoa certa para o seu time. Como demitir sem culpa quando for preciso. Eu sou o Felipe Etab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu estou recebendo dois nomes incríveis do mundo de gente e gestão no Brasil. A primeira delas é uma grande amiga que já esteve aqui comigo no passado. É a Marcela Zaiden, fundadora da Cultura na Prática, especialista em gestão de pessoas, cultura e liderança. Já passou por empresas como Disney, Fox Sport, Cosan e foi sócia do G4 Educação. Seja bem-vinda, Mar, novamente. Sempre uma honra estar com o seu lado. A segunda pessoa é a Érica Linhares, executiva, pedagoga, fundadora da Behave, referência em soft skills e liderança, com mais de 20 anos de experiência, onde foi diretora por 20 anos na TIM e autora do livro Gente Feliz Não Enche o Saco. Amei o nome do livro, é exatamente o que eu gosto. Pragmatismo, gente feliz não enche o saco. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. Boa. Antes da gente começar, a gente vai ter que fazer o merchan do nosso Plaud maravilhoso. Para quem não usa o Plaud, é uma ferramenta incrível no dia a dia de todo executivo e executiva que precisa entender reuniões, resumir reuniões. Para quem está nos escutando, se você for no @contaazul no Instagram e mandar na DM a palavra time, você vai receber um resumo de todo o nosso papo aqui do podcast, resumido pelo Plaud. Então, a Marcela eu sei que usa no dia a dia, a Érica não sei se conhece, mas Samuel conhece, use o Plaud, é completamente incrível e maravilhoso e muito legal. Primeira pergunta que eu queria trazer para o nosso debate, e eu vou ler a pergunta, é: muitos empreendedores sonham em manter um time dos sonhos, mas a verdade é que contratar e demitir são dois dos momentos mais difíceis da jornada. Para vocês, o que pesa mais, a dificuldade de contratar certo ou a dor de demitir quando é preciso? Quer falar? Vai lá. Eu acho que hoje a dificuldade de contratar certo. Hoje o mercado está... Porque surgiram muitos outros tipos de emprego, né? Então, hoje em dia, e quando se trata de CLT, então até é um xingamento, né? Tipo, nossa, você é CLT? CLT tá virando xingamento.
Na minha época era muito legal ser CLT, Sim. né? Eu lembro que meu pai ficou muito orgulhoso no dia que eu assinei a minha carteira. Acho que as pessoas hoje colocam muito essa conta na geração, mas eu não acho que é a geração, acho que ela é um pontinho ali, um pontinho a ser observado e a ser tratado. Mas acho que a gente mudou mesmo, mudou toda a modalidade, da forma como as pessoas enxergam o trabalho, da forma como que elas querem lidar no trabalho. Então, hoje eu vejo a pequena, a média, a grande empresa, todas com muita dificuldade de contratação. O que você acha que é a maior dificuldade da contratação, assim, hoje? Porque as pessoas mudaram e as empresas estão tendo que se adaptar à mudança das pessoas. Mas o que você acha que mais mudou? O que mais mudou foi a relação com o trabalho. Olha, eu hoje mudei. Eu, Érica, mudei. A minha história de vida é muito parecida com a dela. Você muda, você olha e fala, olha, talvez eu quero empreender. Antigamente, empreender no Brasil, vou Era falar uma uma loucura. coisa muito ruim, mas era um fato, eu não dei nada na vida, eu vou dar um jeito de empreender. Perfeito. Mas Era um empreendedor por necessidade, sabe, não tipo, eu não por tô vocação, conseguindo. né? Hoje não, hoje as pessoas já sonham em ter a empresa dela. Minha filha agora tá no vestibular, o tempo todo ela fala, não, se ela vai fazer direito, ela fala que ela quer ter um escritório. Perfeito. Então as pessoas hoje, o Brasil caminha para esse caminho. Então aí eu acho que vem a dificuldade da mudança da mentalidade. Vem a dificuldade também pós-pandemia, né? As pessoas mudaram a relação com o trabalho, a finitude estava aí. Agora eu quero um pouco mais de qualidade de vida. Eu vi como é que era conviver com meu filho, eu vi como é que era. Então, aí as pessoas mudaram um pouco a relação. Eu falava o tempo todo, eu sou uma workaholic, isso era lindo. As pessoas, nossa, ela é uma mulher de trabalho. E eu achava a coisa mais linda do mundo falar isso. Hoje, se eu falar isso, a pessoa fala, mas onde você trabalha? Eu falei, me manda lá. Você cancelou? Eu vou mandar meu currículo. Me fala onde você trabalha para não enviar meu currículo. E as empresas estão tendo que correr atrás, porque foi uma mudança drástica e rápida. A pandemia acelerou uma coisa que estava vindo. As empresas, né? Aí a gente pode citar várias, não sei se aqui pode citar, mas tem Uber. Então, um monte de gente se considera empreendedor sendo Uber. Concordo. Então, acho que mudou. E também tem a nova geração, a geração que está entrando. Então, são vários fatores que contribuíram para essa dificuldade que a gente tem hoje de contratação no mercado. Perfeito. E para você, Mar? Acredito que uma dor leva a outra. Quanto mais dói que a gente vai partir para contratação, contratar rápido, contratar no desespero, naturalmente a dor da demissão ela vem. Então, as duas, elas vão doer igual, porque se você não cuidar de uma, naturalmente você vai sofrer com a outra. Quando a gente está com muita dor de contratação, a gente acaba criando rapidez, agilidade que te cega, traz para você um viés do desespero, traz para você ainda mais o pequeno empreendedor, porque o pequeno empreendedor ele está sofrendo, ele precisa daquela pessoa na frente do balcão, ele precisa daquela pessoa trazendo as contas, organizando as contas, ele precisa daquela pessoa. E o precisar faz com que a gente tire um monte de coisa da frente e nem enxergue coisas que se você não tivesse no desespero, você enxergaria. E isso acaba gerando a demissão. E aí, no momento da demissão, entra uma dor de, será que eu fui incompetente? Será que fui eu que errei? Será que realmente... Aí começa aquele negócio, né? É melhor estar com ele ruim do que sem ele. Será? E começa uma série de outras implicações que daí para frente é só para trás. Uma coisa legal que vocês comentaram, o ponto geracional e contextual, acho que muda muito o contexto mesmo. Eu vivi em empresas muito grandes, numa época onde trabalhar duro era essencial e eu talvez tenha trabalhado em umas empresas com uma cultura mais forte do Brasil, que era a Ambev, né, por 10 anos. Então, lá a gente realmente trabalhava. Eu lembro de ter virado noite, enfim, diversas vezes, dormido no lugar. É meio louco isso, falar isso hoje em dia, mas... Já fizemos isso no passado e tá tudo bem, sobrevivemos, mas a realidade é que existe uma mudança muito contextual do dinheiro no final, né? Antes, no passado, você comentou do CLT, a gente valorizava cargo público na maioria das vezes. Eu vou fazer um concurso público, eu vou ter uma estabilidade, etc., porque a economia era muito volátil. Quando você pega a inflação de um período mais longo, qualquer coisa de não volatilidade era melhor para a gente. A gente teve uma economia muito menos volátil, pós-plano real ali, que deu uma estabilizada e que deu uma melhorada nas dinâmicas de trabalho como um todo. E aí a gente vive agora uma digitalização. Tem gente que pode ser Uber, que é uma lógica de gig economy da vida, ou entregador do próprio iFood em si, ou simplesmente criou um produto na internet, comprou o tráfego pago, botou lá e fez um dropshipping, ou fez um infoproduto, ou fez qualquer outras coisas. Então, acho que as formas de monetização
dado a internet, dado, enfim, a questão digital como um todo, facilitou muito um processo. Então, existem outros meios que não só o meio tradicional da gente ir lá no CLT e ser empregado por outras pessoas. Só que causa, na minha visão, um outro ponto, que é um ponto de discussão que eu queria trazer para vocês, é o quanto as pessoas tecnicamente estão qualificadas para assumirem as posições. Porque é difícil, eu não sei se eu contrato por cultura, eu não sei se eu contrato por técnica, o que faz a diferença no meio desse negócio. Provavelmente a gente demite grande parte das vezes por cultura, a gente pode ter a melhor técnica do mundo, cultura é o que vai decidir se eu vou demitir ele ou não. A técnica eu acho que é padrão, assim, você tem que ter no mínimo para conseguir estar jogando esse jogo do empreendedorismo ou de entre outras coisas. Na visão de vocês, assim, como é que é esse lado do desenvolvimento técnico? Vocês estão vendo um desenvolvimento técnico mais forte, a questão de cultura mais alinhada? Eu, por exemplo, dentro das minhas empresas, eu tenho uma das empresas que só contratam pessoas de 22 anos menos. Justamente porque é uma empresa de digital, relacionada ao social, relacionada a conteúdo. Quem sabe fazer não sou eu mais, não é nem ninguém. Então, a realidade é quem está ali vivendo aquilo numa economia mais digital. O que vocês têm a dizer sobre isso, até para os pequenos empreendedores que estão nos vendo e falando, caramba, eu sou o Zé da padaria. Eu tenho dificuldade de contratar motoboy, eu tenho dificuldade de contratar panificador, eu tenho dificuldade de contratar recepcionista, porque existem outras fontes de renda, principalmente do governo no Brasil atual, que mudam um pouco da dinâmica da contratação. Como é que vocês veem essa lógica de cultura, essa lógica de técnica e a lógica de contratação a partir disso? Acredito que tanto técnico quanto cultural existe primeiro um entendimento que o técnico é a base. A gente às vezes fica batendo muito de eu preciso contratar pelo comportamental, mas existem algumas cadeiras que se você não tiver o técnico não adianta você ter o comportamental. E aí entram outros fatores, como a senioridade, qual a maturidade. Se a gente pega, por exemplo, óbvio, pensando no Zé da padaria, você vai olhar sim para uma cadeira de atendimento do Zé da padaria. Vai importar mais o comportamental, vai importar a pessoa estar disposta a chegar, sorrir, fazer um bom atendimento. E ele pode, mais do que qualquer outra coisa, olhar para o comportamento dela e aí ele vai treinar como ele abre o caixa, como ele fecha o caixa, como que ele faz aquela contabilidade ali do dia. Então, tudo passa pela percepção de qual é aquela cadeira e qual é o objetivo esperado para aquela cadeira. O empreendedor, ele precisa entender daquela cadeira o que eu espero, o que é sucesso para mim e como que eu construo esse sucesso e, primeiro, desde o primeiro dia, deixar claro qual é o resultado esperado da sua posição, tanto técnico quanto comportamental. Para mim, o ponto normalmente a gente deixa muito claro o técnico e esquece de combinar o comportamental, que aí está o ponto da cultura. Aí a pessoa entra, não se comporta como você espera, e aí você demite pelo comportamental. O técnico, eu concordo que também é o básico, mas você pode contratar pelo básico e ensinando. Eu acho que é mais fácil as pessoas aprenderem o técnico do que o comportamental. Por uma questão da nossa personalidade, a parte cultural. Nós não temos a cultura de falar o que a gente pensa. A gente acha que a gente falou tudo, mas a gente não falou nada. Então a gente pensa, hoje eu vou chegar com ele e vou falar que ele está fazendo isso, não falo nada. Não falo Você toma um nada. cafezinho, pergunta da família. A gente tem aquela cultura, não vou entrar no embate. E aí essa parte cultural, essa parte da habilidade comportamental, é preciso debate. Sim. É preciso falar sobre, né? Eu brinco, a gente, na TIM a gente tinha BR, que se chamava Business Review, onde a gente falava dos números e tudo. E o RH da TIM falava muito, a Érica adora o DR. Eu brincava que eu tinha o BR e eu tinha minha hora de DR. Nós vamos falar de números, nós vamos falar de performance, agora nós vamos falar da parte do seu comportamento. E fica tudo subentendido no Brasil. Mas é óbvio que ele entendeu que eu não gosto disso. Não, não é óbvio, ele não entendeu. Vai ter que dizer com todas as letras. Então, o brasileiro tem a dificuldade, assim, olha, eu gostaria que, se possível, você pudesse chegar no horário. Se eu gostaria que, se possível, pudesse, não é possível para mim, eu não vou chegar. Muito bom. Não é um diálogo direto, objetivo. Não é um diálogo, olha, deixa eu te falar, aqui tem que chegar no horário. Às 9, ponto. Tem que chegar. Acabou a hora, conversa rápida. É isso. Não, mas eu entendo que você... Então, essa parte comportamental pro brasileiro, pela nossa cultura... Cultura mais relacional, latina, Exato. dá o jeitinho. Então a gente fica... E a gente é a profissão esperança, ele vai melhorar. Uma hora ele vai se encaixar. Ele nem sabe que ele tem que se encaixar. Sim. Então, essa parte nossa, a gente precisa tentar ser mais transparente.
sabe? Ser mais objetivo, ser mais claro. E isso não é opressão. A gente confunde simpatia com empatia no Brasil. Pra gente, ser empático é ser simpático. Chegar aqui, dar beijinho em todo mundo, agradar, brincar. Lá no Rio eu brinco. Super, tem uma simpatia absurda. Você vai chegar, o taxista vai tocar um sambinha, vai rodar com você a cidade inteira, vai estar na bandeira 2 e na horário. Ele não foi empático, ele foi simpático. Então, até 2 beijinhos ao invés de um beijinho, Laura? Isso acontece no Brasil inteiro. A gente é muito um país de pessoas simpáticas, Boa. não necessariamente empáticas. Faz sentido. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu perdi o passaporte. A pessoa te dando bom dia, você já acha que ela está brigando com você. O policial me deu um esculacho, mas ele me pôs dentro do avião no horário que eu precisava e resolveu o meu problema. No Brasil, as pessoas, tadinho, ninguém vai resolver. Não é isso, não é empatia. Então, o que eu falo muito é que a gente precisa resolver a nossa cultura. Acho que a gente tem carência afetiva de querer ser amado, Sim. de querer ser adorado, de evitar conflito. E isso dificulta muito na parte comportamental. Uma dúvida, tá? Eu sempre tive eu tenho um lado comportamental menos desenvolvido do que eu tenho um lado técnico, tá? Meu lado técnico é bem desenvolvido, a Má conhece bastante isso. E o lado comportamental eu sempre tive uma dificuldade muito grande de desenvolver. Eu fiz até um estudo, tem o DISC, que eu fiz vários anos na Ambev, tem lá o Label, tem outras coisas que eu acabei fazendo. E o meu lado sociável, ele é muito baixo, tá? Ele é realmente muito baixo em tudo que eu olho, mas o lado de dominância, o lado de empreendedorismo, o lado de execução é muito alto, intelectual também é muito alto. Como é que eu treino o lado social, assim, do lado mais comportamental? Porque a gente não é ensinado na faculdade isso. Grande parte das vezes, beleza, é contratando uma psicóloga para estar junto, para fazer, ou um coach. O que faz a diferença? Como é que a gente treina as pessoas nesse lado mais soft skill, comportamental? Porque o hard skill, dificilmente, a gente pode entrar até no YouTube e vai ter uma aula que você vai poder aprender sobre o hard skill. Mas e o soft skill? Dá pra mudar, a pessoa, é nato da pessoa, não, o cara é durão mesmo, ele não vai mudar, ou ele não é empático, ele não vai mudar. Como é que é a forma de treinar os soft skills? Quais são os gatilhos que a gente pode ter para ajudar as pessoas que estão nos escutando e me ajudar também? Pronto, maravilhoso. O que eu acredito, Atabi? Treinar soft skill é treinável? É. Eu acho que o ser humano, ele é treinável. Quando ele está aberto, quando ele está disposto. Você, por exemplo, você sabe disso. Quando você vai para um ambiente que você sabe que vai te exigir maior socialização, você se prepara mentalmente, você já, respira 40 vezes e diz, ok, vou ser simpático, porque você tem maturidade, e isso é uma coisa muito importante. 2 fatores, na minha visão, que ajudam a treinar soft skill. Autoconhecimento e maturidade. Autoconhecimento para você saber, olha, eu não sou a pessoa mais sociável, portanto, isso aqui é o meu autoconhecimento, neste ambiente eu vou precisar ser mais sociável, e entra a sua maturidade, vou me abrir para ir intencionalmente mais aberto para este ambiente. Isso aqui é você fazendo um treinamento mental, você com você mesmo. Só que isso te exige fatores, que te antecederam de vivência, de reflexão, para as demais pessoas que não têm essa exposição, que não tiveram essa consciência, ou que não tiveram pessoas que deram feedbacks claros do tipo, olha, você não foi sociável neste ambiente e você precisava ser sociável porque fazia parte da tua cadeira, do teu papel. Isso é muito mais complexo. Isso depende de, pessoas, líderes que te deem feedbacks claros, objetivos, sem rodeios, para que você esteja entendendo o que é esperado. 2, que você pratique, porque a parte soft skill, assim como a hard, ela só consegue ser desenvolvida se você praticar. Vai te sugar mais energia? Você sabe, suga mais energia. Quando você vai para esse ambiente, suga mais energia. Vai te fazer, muitas vezes, olhar e dizer assim, eu não quero isso? Vai, mas você é resiliente, você sabe que você precisa, porque tem um objetivo maior. E aí entra também o motivo para a ação. O que te motiva a se desenvolver e estar naquele ambiente? Então, são vários fatores que te fazem, treinar sim soft skill e que vão depender de pessoas ao seu redor para te apoiar nesse processo.
tem alguma dica para quem não está nos escutando? Como é que treina? Essa que é a grande coisa. O feedback de um gestor em cima, com certeza, é uma forma de um treinamento coliderado ali, né? Mas a pessoa consegue se autotreinar de alguma forma? Eu estudei muito isso, porque durante muito tempo eu tinha muitos funcionários e o que que eu percebi? Que não necessariamente aqueles que subiam eram os que tinham a melhor habilidade técnica. A gente contratava pela técnica e com o passar do tempo, a pirâmide eu ia vendo aqueles que estavam subindo, aqueles que tinham a maior habilidade comportamental, que talvez você não saiba, mas você tem. As pessoas acham que habilidade comportamental é relacional. Elas confundem habilidade comportamental com relacional. A habilidade comportamental, vou te dar várias que com certeza você tem, senão você não estaria onde você está. Pensamento crítico é uma habilidade comportamental. Né? Você tirar ali, você pegar dados, há um analista de dados, aquele que extrai dados, isso é uma habilidade técnica. Agora, eu saber o que fazer com aquela informação, tomar poder de decisão, que é dificílimo, é habilidade comportamental. Perfeito. Eu tenho um poder crítico de decidir. Você vai me dar toda... Porque quanto mais informação o ser humano tem, menos ele sabe o que fazer. Vai numa loja, ele vai te dar 10 blusas. Você fala, agora eu não sei se é essa. Então, por exemplo, a IA, ela pode confundir muito mais do que te dar direção. Porque ela vai te dar tanta informação que você vai ficar... Agora, aquele que desenvolve um raciocínio crítico, um pensamento crítico, sabe adaptar aquilo à realidade da empresa... Isso é uma habilidade comportamental. Uma outra habilidade comportamental é o poder da comunicação. Comunicação se aprende. Se aprende a comunicar. Qual é uma comunicação assertiva? Como é que eu falo olhando para você, prestando atenção no que eu estou falando? Eu não quero ganhar a discussão. Eu não quero. As pessoas entram para se comunicar querendo ganhar a discussão. Então eu não escuto nem o que ela está falando, nem o que você está falando, e eu quero lacrar. Não, que eu tenho que falar melhor do que ele. Então ela não está prestando atenção, então ela não está dialogando, ela não está conversando. E aí a comunicação, o que ela te ensina? É muito mais um aprendizado do que uma fala. Se eu sair daqui hoje aprendendo mais do que falando, eu ganhei. Perfeito. Eu ganhei. E as pessoas não acham isso. Elas não entendem o que é comunicar. Comunicar é um diálogo onde eu saio maior. Eu ganhei se eu sair maior. Se só eu doei, Também não então, adianta. são habilidades comportamentais e foi por isso até que eu fiz o curso. Que eu identifiquei 5 que no Brasil nos faltam, porque é uma questão cultural. Se você for para o Japão, aquilo que sobra neles, falta na gente. E muitas vezes o que sobra na gente, falta neles. Né? O japonês ele tem uma dificuldade muito grande com o erro. Eu fiquei estudando todas as habilidades que faltam culturalmente nas nações. E isso você cria um conjunto de habilidades que são totalmente treináveis. Só que as pessoas confundem isso com análise. Não, gente, nós estamos falando de habilidade comportamental dentro do trabalho. O poder que você tem de comunicar, o poder de ser empático, as pessoas confundem empatia com simpatia. Eu sou super empático. Ah, é? Você é empático? Eu dou exemplo. Então tá bom. Uma pessoa não vai trabalhar, esse é um exemplo clássico de pequeno e médio empreendedor, porque não tem onde deixar o filho. Não tem onde deixar o filho. Isso acontece demais no Brasil. Não tem creche pública. Não tem. Ela vai falar o que com você? Eu vou deixar meu filho na rua e vou trabalhar? Não. O problema começa a estar lá. Aí o que todo mundo pensa? O problema é da empresa. A empresa tem que resolver esse problema. A empresa não é empática. Aí eu levo o problema para a mesa. Não. Vamos lá para o líder. Como é que ele resolve esse problema? Eu tenho um problema com uma colaboradora que ela tem atividade X que não consegue vir porque não pode deixar o filho. Nós vamos pegar essa atividade e nós vamos dividir entre nós. No dia que eu postei isso na internet, as pessoas, eu vou trabalhar mais por causa do outro? Eu falei, você quer empresa empática, mas você não quer ser empático. A gente sempre joga na conta da viúva. Claro. Mas quem é a empresa? Quem é essa tal empresa? A empresa são as pessoas. Quem é essa tal TIM? Quem é essa tal G4? Quem é esse tal Itaú que está tão em voga agora? Quem é essa Cliques no tal mouse. Cliques no mouse. Google? Quem são essas tal? Quem é essa tal Globo? São as pessoas que ali trabalham, que ali habitam. Como elas se comportam? Então, isso é muito importante. A habilidade comportamental são habilidades que a empresa tem que escolher quais aderem a melhor à cultura dela, porque gente, tem mais de 50 soft skills mapeadas. Ela tem que entender o que é mais aderente à minha cultura, porque não existe cultura certa e cultura errada, existe cultura necessária. As pessoas falam, mas o absurdo esse varejo tal cobrar isso. Eu falei, ele tem margem baixa, ele precisa vender rápido,
porque senão ele entra em falência. Então, ele precisa não de atendente, ele precisa de vendedor. Essa é a cultura dele. É o que é necessário para aquele período. Já uma outra empresa, numa outra ocasião, sei lá, um sistema público, ele precisa de um outro tipo de pessoa com outro tipo de skill, de soft skill. Perfeito. Isso é completamente mapeável. Você tem que mapear, entender quais que você quer e treinar. É totalmente treinável. Super legal. Antes da gente ir para as próximas perguntas, na verdade, eu queria falar um pouco mais da Conta Azul, né, que é um dos patrocinadores do podcast aqui, que faz toda a nossa estrutura existir. Ele está liberando, na verdade, a Conta Azul está liberando um teste gratuito para todo mundo que está nos escutando, que quer saber gerir melhor a empresa, controlar seu caixa, emitir nota fiscal e cobrar clientes de maneira automática. Não sei se você, nas empresas de vocês, usam o Conta Azul, eu sei que a Mar usa, com certeza, mas é super legal porque no final você consegue facilitar toda a gestão do seu dia a dia através da Conta Azul. Se você quer o teste gratuito, entra no QR Code ou entra no link da bio, você vai conseguir acessar o teste gratuito da Conta Azul para você que está nos assistindo e ainda não está utilizando a Conta Azul dentro do seu dia a dia empresarial. A pergunta que eu ia trazer agora é: muitos empreendedores não têm RH estruturado e acabam entrevistando e contratando sozinhos, muitas vezes sem saber nem por onde começar. Nesse cenário, quais sinais práticos ajudam a evitar uma contratação errada? Excelente. É muito bom ter essa provocação, porque a gente começa pensando, tá, mas como que eu faço uma entrevista? Acho que esse é o começo de tudo. E se você perguntar, e aí deixa até o desafio, né? Quem está ouvindo a gente, alguém te ensinou a entrevistar? A maioria das pessoas não foram ensinadas a entrevistar. E aí a gente está aqui falando de treinar soft skill, a gente tem que treinar principalmente o empreendedor coisas que são importantes para o negócio dele. E entrevistar é algo muito importante para o negócio dele. Como que, primeira coisa que eu sempre trago aqui, pensando no viés de pessoas, né, de RH, a entrevista ela precisa ser baseada naquilo que os profissionais já viveram, né? Trazer uma visão do passado. A gente está acostumado muito a perguntar, mas e o que você acha? E o que você acredita? E qual é a sua ambição? Qual é o seu desejo? Eu costumo brincar que eu posso falar, né, que eu sou a Anitta aqui. Se eu virar aqui para você que eu sou a Anitta, todo mundo vai ter que aceitar. Mas, por outro lado, se você me perguntar, Marcela, sim, historicamente, quantos shows você já fez? Nenhum. Mas quantas vezes você já fez um dois? Nenhum. Por quê? Porque no meu passado, eu não sou a Anitta. Então, o empreendedor, ele precisa entender que a entrevista, ela parte de uma coisa super importante, que é o histórico do profissional. Como você investiga o histórico desse profissional. Quando a Érica traz aqui, por exemplo, toda a trajetória dela e todos os ensinamentos que eu estou aqui aprendendo absurdo, que é muito bom, eu olho para isso e digo assim, maravilhoso. Eu entendo a capacidade dela baseado no histórico dela, no que ela traz de informação do que ela já viveu, por onde ela já passou, e aí eu consigo começar uma boa entrevista. Então, o empreendedor, a primeira coisa que ele vai entender, qual é a cadeira que aquela pessoa está sendo contratada. Depois, quais são as habilidades técnicas? Vamos lá, precisa do técnico, né? Quais são as habilidades técnicas necessárias e o que eu vou perguntar sobre aquela habilidade técnica baseado em o projeto que ele já vivenciou, como foi que ele já vivenciou, quais foram as áreas que ele trabalhou junto, quais foram as dificuldades que ele encontrou em cada projeto, quais foram as coisas positivas que ele construiu, o resultado, né? A gente não pergunta qual o resultado que você já alcançou, mas qual foi a meta, como que você acompanhava, que é uma coisa básica. Qual foi a sua última meta? E como que você acompanhou a sua última meta? Como que você trouxe? Se a pessoa ela não pergunta, se ela não tem conhecimento da meta dela, ela não é uma pessoa provavelmente drivada por resultado. Por que como é que ela vai ser drivada por resultado se ela não consegue ter condição de debater as metas que ela... Quais eram os indicadores que você era medido? Qual era o teu dia a dia ali do ponto de vista? Como você acompanhava esses indicadores? Isso aqui eu estou falando da parte técnica. E quando a gente vai para a parte comportamental, tem algumas perguntas básicas que eu sempre trago, como por exemplo, das empresas que você passou, qual foi a empresa que você se adaptou melhor? E por que você se adaptou melhor naquela empresa? O que te fez se adaptar bem? Por quê? Porque ela vai trazer os comportamentos que eram vividos naquela empresa que fazem a diferença para ela se adaptar ou ela não se adaptar. Da mesma forma, líder. Me fala, quem foi o líder que você assim mais te desenvolveu?
E por quê? Como que ele te desenvolveu? Aí ele vem, olha, foi esse líder aqui, porque ele pegava na minha mão, porque ele me acompanhava. Poxa, mas ele está fazendo para uma vaga que é uma vaga que ele vai ter que ter autonomia, vai ter que rodar sozinho, que você não vai ter tempo. Como é que você vai pegar uma pessoa que depende do acompanhamento para o outro para essa posição? Já temos ali um alerta amarelo. Então, esse tipo de pergunta que traz o passado e que desarma a pessoa, ela vem com um discurso construído, ela desarma, porque ela é obrigada a trazer um contexto histórico que faz com que ela compartilhe a realidade, o que ela pensa, como que ela vive. Legal. E para você, Érica? Não, primeiro eu corroboro muito com isso. Eu acho que as pessoas têm que trazer as vivências para você entender. O futuro é quase, eu quero ser isso, todo mundo quer um monte de coisa. A gente quer um monte de coisa. Mas o que você é? A gente contrata o que é, não o que ela deseja ser. Então, isso é muito importante. Eu acho que se peca muito nesse ponto. Então, nem vou agregar porque ela já falou muito. Aí, nesse sentido, e muito assertivo para mim. Eu acho que se peca muito nisso. Então, quem é você? É quase aquela pergunta, quem é você? Me conta quem é você. E você trazer coisas que te incomodam. Então, você já sabe o que te incomoda. Você sabe aquilo que vai pegar. A gente sabe assim, olha, tem coisas que eu negocio e eu consigo conviver. Tem coisas que são insustentáveis, eu vou levar essa pessoa à demissão. E aí eu pergunto exatamente essas coisas. Então, ou seja, uma coisa que me incomoda muito, estou inventando aqui, mentira. Me conta uma vez que você mentiu. Para eu entender em qual situação você mente. Porque todo mundo mente. Você tem que ser mais persuasivo, você tem que levar a pessoa a te contar. Todo ser humano tem a parte ruim, gente. Eu tenho, você tem, ela tem. Você tem que tentar entender essa parte ruim dessa pessoa e para ver se você consegue conviver com ela. Porque o que faz a gente separar ou demitir é não conseguir conviver com a parte, porque todos temos. Qual é a parte ruim? Então, eu em entrevista, o tempo todo, eu tentava arrancar a parte ruim da pessoa para entender. Isso aqui eu não consigo. Tem como mudar a parte ruim da pessoa? Cara, eu acho que a gente ameniza, mas eu acho que ninguém é matéria de calcular. A gente não consegue ser bom o tempo todo. O problema é quando as pessoas falam de gestão humanizada, eu brinco e falo assim, as pessoas não entenderam o que é ser humano até hoje. Gestão humanizada, para mim, significa eu estou sabendo que eu estou lidando com um ser humano, que tem sua parte boa e tem sua parte ruim. Eu vou conseguir lidar com a sua parte ruim? Eu acho que as pessoas, inclusive, deviam casar assim. Eu casei assim, tá? Por isso que eu te Deixa eu ver o perguntei. que você tem de ruim. Eu consigo lidar com isso aqui, porque tudo aquilo que vai ter convivência, o que estraga não é a parte boa, não, gente. O que rompe é a parte ruim. Então, acho que tem que focar e tem que ser transparente na empresa. Vamos falar direto. As empresas hoje em dia, outro dia eu até fiz um post lá sobre o Thales, que o pessoal ficava me mandando aquele negócio que o Thales fez, das quais... O que você acha que você... Eu falei, gente, olha, eu prefiro uma pessoa que é transparente, diz o que ela é, e você só vai se inscrever para a empresa dela se você quiser, do que um monte de empresa hoje que está lacrando, subindo em palco, ganhando prêmio, e não fez nada daquilo. E aí a pessoa entra achando que vai existir aquilo, e por dentro a empresa está podre. Está podre. Então, o que eu falo muito é que numa entrevista, seja transparente. Ó, deixa eu te explicar o que eu vou precisar de você. Eu brinco que na minha entrevista era quase Capitão Nascimento. Pede para sair, Ângela. Deixa eu te explicar como é que é aqui, ó. Aqui é assim, viu? Você vai ter um ex-funcionário meu, peço, que ele conta. Outro dia ele foi num podcast e contou a entrevista comigo. Foi a entrevista mais louca que eu tive na minha vida. Ela falou, Quero ser entrevistado. tem meta, tem isso, tem aquilo, e eu conto toda a parte ruim. Se ele topou a parte ruim, ele vai resistir. Ele vai resistir. Só que as empresas fazem o contrário, elas ficam vendendo assim. Eu sou maravilhosa, eu sou linda, não vai ter pressão aqui pela dificuldade que está tendo de contratação. Aí o que ela faz? Ela tenta atrair desesperadamente. Chega lá, é tudo mentira. E aí ela perde um tempo danado. Eu falo muito assim, contrata lentamente para que você não precise demitir. Ou então não tenha um turnover tão alto. Então, acho que a transparência máxima na hora de uma entrevista, só somando o que ela falou. Primeiro, tenta tirar a transparência do outro. E seja transparente. O maior problema do brasileiro é a ausência da transparência, que começa na entrevista. Tem alguma pergunta, assim, porque vocês falaram várias perguntas, qual foi a sua última meta, como você acompanhou, como foi um líder que inspira, como acompanhar os indicadores, entender o lado ruim. Tem alguma pergunta, assim, meio chave? Se não fosse perguntar nada, pergunta só essa daqui,
que já vai ajudar em muita gente, tudo do ponto de vista de Eu perguntaria, contratação. me fala 3 coisas erradas que você fez. E se não falar nenhuma, eu falo desculpa. Esquece. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. E eu começo por mim. Eu vou falar para mim, para você, tudo que eu tenho, porque eu fui entrevistada assim, por um senhor chamado Máximo Taquela. E eu lembro direitinho, ele virou para mim e falou assim, fala seu defeito. E eu novinha, eu falei, eu sou toda organizadinha. Esse é o padrão. Aí ele olhou para mim, sabe qual é o meu? Eu amo demais, é um defeito. Ele olhou para mim como um bom italiano batendo, sabe qual é o meu? Eu sou perverso. E aí você desarma a pessoa. E você mostra o seu lado frágil. Sim. É transformar esse negócio numa coisa. Vamos ser sinceros um com o outro aqui. Pra nem você perder tempo, nem eu. Eu tô cheio de defeitos. Deixa eu te apresentar os meus. Ó, esse aqui são os meus. Me apresenta os seus e vamos ver se eles dão match. É transformar. O Brasil, ele transforma o erro numa coisa muito séria. Todo mundo erra. Perfeito. Ameniza o erro, que vai ser tudo bom. Porque como a gente transforma o erro numa coisa, quem erra é burro, quem erra tem que ser demitido, eu quando erro eu escondo, e você que é líder, quando o seu funcionário erra, você fica muito irritado. Perfeito. E aí dá problema, porque fica aquele eu finge que te engano, você finge que é enganado, e a gente vai fingindo que trabalha. Então eu acho que a transparência mesmo, eu começaria falando, olha, eu tenho todos esses efeitos, e você? Me conta. Cara, eu faço exatamente isso, tá? Tenho 3 histórias pra contar que são essa. Uma da minha relação com a minha esposa, com a Larissa. Eu namorei uma outra pessoa durante 9 anos e fiquei 20 anos solteiro. Depois reencontrei a Larissa, que era uma amiga de escola, e a gente tá casado há 10 anos e tem um filhinho de 3. Nesse período eu falei assim, deixa eu te contar o que eu sou ruim. Eu sou cabeça dura, eu trabalho pra caramba, não tenho esse balanço entre vida e trabalho. Eu não vou muitas das vezes, se eu colocar alguma coisa na minha cabeça, eu vou executar da maneira que eu quiser mesmo, ninguém vem colocar, isso acontece no trabalho, etc. Você lida bem com isso? Tá tudo bem pra você em relação a isso? Tá tudo bem, então beleza. Aí fomos, deu certo, estamos casados, maravilhosos, não brigamos, foi incrível. E a segunda é, quando eu fui sair de uma empresa pra outra empresa, eu falei assim, ó, eu sou extremamente pouco relacional. Eu não vou fazer absolutamente nada pra te agradar. Nada. Não tem a menor possibilidade de eu fazer algo pra agradar alguém. Eu me adoro isso. Pra agradar alguém, eu não topo me envolver com zona cinza. Se eu achar uma zona cinza nesse meio do caminho aqui de falcatrua e etc, tá fora 100% e você vai ter uma pessoa que era uma parte de societário, e você vai ter uma pessoa extremamente dedicada. Você pode botar uma parede na minha frente, eu vou derrubar na cabeçada se for preciso, mas eu vou chegar lá do outro lado. Cara, é impressionante, porque no que eu fiz isso, você acha que deu problema ou não deu problema? 0. Deu problema. Deu? Deu problema. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o que eu tava falando a verdade. Mas o brasileiro tem dificuldade com a As verdade. pessoas não entenderam. Assim, eu não tô fazendo pra agradar, mas assim, eu entendi quando você falou isso. Eu não falei, eu não vou te agradar. Se você quer que eu te agrade, vai pra terapia. Senta você na terapia, faz você terapia, maravilhoso. Mas eu não vou fazer nada pra te agradar. Eu vou fazer o que eu acho que é correto pra entregar o resultado, pra maximizar a empresa em si. E porque a pessoa era o dono da empresa, tá? E eu era pra ser o sócio dele. Então, assim, o relacional, as pessoas não entendem quando você tá sendo super claro. Essa é a grande realidade. E quando a gente vai para o pequeno e médio empreendedor, tem uma vaidade muito grande aí. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, quando eu não tenho habilidade técnica, eu não sou competente, sobra no brasileiro habilidade relacional. Sim. Então, aquilo que eu estou chamando de habilidade relacional, vamos colocar no popular o puxa-saco. Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se manter na empresa durante muito tempo, porque ele vai fazer um sequestro emocional na sua cabeça. O que ele vai fazer? Te contar toda a história triste que tem na vida dele, Perfeito. todos os problemas que ele tem. Ele vai entrar na sua casa, você vai entrar na casa dele, você está Acabou. sequestrado. Acabou. Você já não consegue sair daquela situação. Depois disso, ele vai te contar todas as fofocas. Fulano fala isso de você, Beltrano faz isso, e vai te intoxicando contra os seus próprios funcionários. Isso acontece o tempo todo. Contra os seus próprios funcionários. E você vai tomando raiva daquelas pessoas. E ele tá te munindo essa raiva. E você tá olhando para ele como? Meu braço direito. É aqui traz informação para mim. Meu amigo de fé, irmão, camarada. Ó, sem ele, eu não vivo. Isso torna um ambiente muito tóxico. O que eu falo para todo mundo assim. Como é que a gente identifica uma pessoa tóxica dentro de um ambiente? Geralmente o que eu falo com as pessoas é o seguinte. Quando a pessoa leva muita informação. Toda pessoa, na minha visão, a pessoa mais tóxica dentro do ambiente é aquela que está sempre fofocando, levando informação. O tempo todo. Eu falo que ele leva para cima e leva para baixo. Você tem muito líder tóxico, tá? Ele faz o seguinte, para cima, ele leva a seguinte informação. Fulano é muito ruim, Beltrano é muito ruim, por isso que eu não estou conseguindo te entregar. Eles
eles estão fazendo corpo mole. Para baixo, ele leva a seguinte informação: tem que fazer. Coisa da empresa. Você tem que entender como a empresa é assim. Eu não tenho. Porque ele é narcisista. Ele quer estar bem com todo mundo. Então, o que ele faz? Ele protege o dele. Ele não está lutando pela instituição. Ele está lutando pelo indivíduo, ele está lutando por ele. Ele não está lutando pelo coletivo. Ele não tem um senso de coletivo. Eu falo para todo mundo, para ser líder exige coragem. Coragem mesmo de não ser amado, porque você não vai ser. Porque não tem... Gente, eu brinco com todo, eu falo para eles, ó, Deus mandou o filho dele para cá, falando que eles estão fazendo muita coisa errada. Vai lá, a gente foi lá e matou ele. Você tá entendendo que ninguém consegue ser amado nesse mundo? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, tira isso da sua cabeça, porque líder vaidoso é um problemão. Porque ele vira o líder bonzinho. Que ele quer agradar todo mundo e que, na verdade, ele só está pensando nele. Não tem bondade nisso. Bondade tem eu te desenvolver. Eu falar para você o que você precisa ouvir. Não o que você quer escutar. Então, eu tenho que ter coragem de ir para cima e dizer, discordo da posição que vocês estão tendo. E não a covardia de desabafar com os meus funcionários, falando eles estão fazendo tudo errado. Então eu falo para todo mundo, você tem medo de líder forte? Espera ter um fraco para você ver o que vai acontecer na sua vida. Você fica dependente, né? Eu acho que a dependência é uma das piores coisas. Seja para um lado ou seja para o outro. Você, funcionário, quando fica dependente daquele emprego, quando fica dependente daquele gestor, quando fica dependente daquela situação, você acaba se colocando em situações que você não deveria estar ou não é natural você estar. E aí o líder também, ele percebe isso e aquilo, tá no tanque, tá sangrando, se tem tubarão, vai dar merda. Não tem jeito. Se você tá no tanque, você não pode sangrar ali. Você tem que resistir. E como que você resiste? Não criando uma dependência. E isso vale, na minha visão, para os dois lados. Seja líder liderado, liderado líder. Como que você olha para o todo? Como que você consegue... E aí tem uma visão muito bacana que é a carreira é sua. E isso é um ponto super importante para todo mundo. Você entender que a carreira é sua. A carreira não é da empresa, a carreira não é do seu líder, a carreira é sua. Se você consegue entender isso, você consegue quebrar essa barreira da dependência e buscar o desenvolvimento, sair da zona de conforto e perguntar, Érica, aonde que eu posso melhorar? O que você tem de feedback para mim? De uma maneira de fato genuína. E esse líder, ele não vai te olhar como coitadinho, como aquela pessoa que, olha, eu preciso dela, ou é uma pessoa que precisa do emprego. Vai olhar como aquele profissional que a empresa precisa, mas isso não quer dizer que a empresa dependa. E aí aqui a gente tem uma diferença. Uma coisa assim, você é um profissional importante, você me ajuda a dar próximo passo, você traz resultado, mas a empresa também ela tem a importância de olhar para aquilo e como que eu tenho outros talentos que vão me sustentar a esse resultado que não me faça depender daquela pessoa. Porque as pessoas, elas são imprevisíveis. Ela pode acordar no dia seguinte e dizer assim, cansei disso aqui, não quero mais. Ou no mundo de hoje, que é muito bacana, vou empreender, vou ser nativo digital, vou transformar o meu negócio. E tá tudo certo. Como que você constrói isso? Quebrando a visão e a dependência. Perfeito. Tem alguma forma da gente identificar que contratou a pessoa certa ou algum sinal que é a hora de demitir ela dentro de um contexto de funcionários, sócios ou todo o restante? Demitir sócio acho que é uma das coisas mais complexas que a gente passa todos os dias. Pior que casamento isso. É pior que casamento. Porque assim, demitir sócio é você assumir também, mais do que a contratação, um erro seu. Tá bem. Acho que quando você contrata, ainda mais no mundo em que a gente tem contratado o tempo inteiro e demitido o tempo inteiro, essa dor vem caindo. Agora, uma sociedade acaba que vai quase na linha da família. Você acabar com a sociedade é a mesma coisa que você acabar com um casamento. É uma derrota, é um gosto amargo na boca e envolve tanta coisa, mas é muito importante que você, tenha bons acordos com seus sócios. Se você não fez isso no começo, para agora e faz. O que é o papel e responsabilidade de cada um? Aonde é o lugar de potência de cada um? Ninguém é bom em tudo, ninguém é alecrim dourado. Você é bom na parte de growth, de estratégia, talvez eu vou ser ali melhor na parte de pessoas, de entendimento, como que a gente constrói isso,
Você toca isso, eu toco isso, e cada um, e a gente tem aqui um momento de colegiado, e a gente vai debater, discutir, mas a decisão final desse tema é sua, desse tema é minha. Estamos combinados, acordados, esses acordos feitos desde o começo, ainda assim, vão dar problema. Você acabou de contar de um problema muito claro, onde você foi Transparente, a pessoa não e a entendeu. pessoa não entendeu muito por conta de tudo que a Érica está trazendo, mas por outro lado, chega um determinado momento que você está vendo que não está seguindo. Você está vendo que os resultados não estão vindo. Você está vendo que você está se desgastando mais, tendo que realinhar. Realinhamento constante é cansativo. Você está perdendo tempo, você está deixando de investir o teu tempo em coisas que vão ser estratégicas para a empresa, coisas que às vezes vão ser táticas e operacionais, mas que vão trazer o resultado, o final ali, fechar a conta no azul e não no vermelho. Agora, como que a gente consegue olhar para esse cenário, trazer a maturidade? Eu acho que a maturidade, eu costumo dizer que se eu pudesse vender alguma coisa para as pessoas, sem dúvida seria a maturidade, porque é uma das coisas mais difíceis da gente adquirir, mais difíceis da gente ter, porque depende de abertura, de conhecimento, de vivência, e nem sempre quem tem experiência tem maturidade. São duas coisas diferentes também. Ter experiência é ter vivido aquela situação. Ter maturidade é ter vivido e ter aprendido com aquelas situações. Então, no lugar de demissão de um sócio, eu acho que vai te exigir ter. Estamos indo para o mesmo lugar? Queremos ir para o mesmo lugar? Estamos dispostos a pagar os pedágios para chegar naquele lugar? Então vamos junto. Se um desses pontos não está alinhado, então vamos refazer o combinado, inclusive da sociedade. Perfeito. Acho que vale dividir aqui. Tem a hora que termina com o colaborador. O brasileiro, ele premia muito esforço. Esforço e relação. Né? A forma relacional que você tem comigo é esforço. E nenhum dos dois traz resultado. Então eu falo, esforço e resultado não adianta para nada. Absolutamente nada. Esforço e relação, né? Esforço sem resultado não adianta para nada. Nada. Prejudica todo mundo. Prejudica a pessoa que está se esforçando muito. Perfeito. E não vai ter o benefício. Então não tem qualidade de vida e não tem um benefício. Prejudica a empresa, porque ela tem uma pessoa trabalhando horas, mas ela não tem um resultado. Então, não é bom para ninguém esforço sem resultado. Então, a métrica dentro de uma empresa, só tem 2 métricas dentro de uma empresa, gente. E não inventa mais nenhuma outra. Respeito mútuo, as pessoas têm que se respeitar. Elas não podem se matar, elas precisam se respeitar ali dentro. E entrega. Entrega. Toda área tem KPI, toda área de RH tem, a área de projeto tem. Então, para ser a gente aqui está complicando demais a empresa. Eu brinco com as pessoas, a empresa não é sua casa, os líderes não são seus pais. Para de complicar. Não é assim, a empresa é mais simples. E as pessoas estão tentando complicar aquilo que era mais simples. Então, ali é entrega, ele tem que avaliar a entrega. Qual é o ponto onde eu vou demitir? Não está entregando? Eu tenho que entender por que não está entregando e eu tenho que tentar desenvolver. Não quer desenvolver? Tem que demitir. Porque o querer eu não dou o querer. Agora, primeiro luta. Porque é mais fácil eu resgatar alguém, eu desenvolver alguém, do que contratar alguém. Isso é um fato. Então, a primeira coisa que ela tem que pensar é, qual é o indicador? Todo mundo tem que ter indicador, e a maioria das empresas não tem. A maioria das empresas não sabe nem se a pessoa está indo bem ou mal. Então, não tem nem como você demitir. Aí fica assim, como é que eu demito? Como a pessoa não sabe se a pessoa está indo bem ou mal? Como é que eu sei? Criando indicadores. Eu preciso criar indicadores para todo mundo. Como é que eu sei, como é que eu vou analisar se você é bom ou você é ruim? Isso tem que estar acordado entre nós dois. Uma vez isso acordado, aquele indicador não está sendo batido, o prazo, qualidade, meta, não está sendo batido, a gente tem que conversar. Não está sendo batido. O que a gente vai fazer juntos para bater? Eu estou precisando me desenvolver nisso, eu não entendo sobre isso. Tenta desenvolver, porque esse é o papel do líder. Não conseguiu? É hora de desligar, porque tudo acaba. Tudo acaba. Todo o ciclo se fecha. Todo o ciclo se fecha. A tatuagem que eu tenho uma tatuagem no meu corpo. É uma borboleta para eu me transformar. Foi o meu chefe, o Pietro, que chegou uma hora e falou assim, eu vou ter que te desligar, porque você não quer mais. E você não está conseguindo, porque você tem 20 anos de história. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu não conseguia sair. Uma empresa que sempre me deu tudo, uma empresa que me promoveu, comecei como vendedora, me transformou em diretora-geral. Uma empresa que me acolhia, mas eu não queria mais aquilo. Aquilo estava me torturando. Só que é difícil demais, gente, tomar a decisão de ir embora do que é bom. Embora do que é ruim não é bom. Mas embora do que é bom, é. Alguém tem que olhar para você e falar assim, acabou. Você não está conseguindo enxergar, mas eu tô. Eu escrevi um livro, a contracapa do livro foi ele que escreveu, e eu faço uma homenagem para ele. Eu não seria
Eu, agora, com a empresa que eu tô, com essa notoriedade que eu tenho, se não fosse ele, eu estaria lá até hoje. Você entende que a gente mesmo, muitas vezes, não consegue. Então, é maduro, é maturidade, demitir, nunca é só para coisa ruim, não. Muitas vezes você tem um recomeço, você tem uma história diferente para construir. Então, é muito importante ter um ponto final. E do outro lado do sócio, escada se lava de cima para baixo. A maioria das empresas a gente põe muita culpa em funcionário, mas elas desandam porque lá em cima já desandou. E não tenha essa ilusão. Quando aqui em cima desanda, desce. E desce numa velocidade. E aí, gente, vamos falar a verdade, todo mundo aqui embaixo aproveita. As pessoas vão se aproveitando desse cenário. Então as pessoas têm que ter. Tem gente de 80 anos que não tem maturidade e tem gente de 20 maduro. A verdade é essa. As pessoas têm que ter maturidade e conseguir para um ponto final. Mas ponto final não é simples de ter. Eu também sou conselheira e eu vejo que a maioria das empresas elas têm essa dificuldade. Né? A maioria das empresas morre, a estatística, 80% das empresas não chegam na segunda geração. E elas morrem no momento de transição. Eu vou sair, eu sempre controlei essa empresa, e agora vai ser meu filho, agora vai ser um executivo, nós não estamos dando certo mais. Quando você vai olhar na estatística, tem uma série de coisas. Carga tributária, né? Você vai olhar, porra, os juros é muito alto, a produtividade do Brasil não cresce, tem uma série de coisas. Mas muito está associado à dessa parte desse contrato entre os sócios, que chega uma hora que se acabar, tem que acabar e tem que acabar rápido, porque é melhor acabar a sociedade que acabar a empresa. Perfeito. Você trouxe um aprendizado individual muito legal de uma saída depois de 20 anos que te fez mudar, né? Fez a motivação para sair ali. Que aprendizados vocês já tiveram com demissão e que ajudaram a empresa a crescer? Vocês têm alguma história legal para contar de, caramba, eu demiti alguém e no final mudou absolutamente tudo e fez a empresa crescer a partir disso? Acho que recentemente eu tive esse desafio, né? Assim, esses foram 18 anos como executiva de grandes empresas, o Fê sabe. Há um ano atrás eu falei, vou empreender. Com o coração na mão, com milhões de borboletas, que eu convivo com elas até hoje, todos os dias. E o pequeno empreendedor, especialmente, ele tem um ponto relacionado até à última pergunta que a gente estava falando, que é, ele fica muito dependente das pessoas que apostam nele desde o começo, desde o D0. Que aí dificulta. Nossa, demitir aquela pessoa que estava com você desde o começo, mas dói tanto, Total. incomoda tanto. Ele fala assim, mas está aqui comigo. Só que existe um ponto, e essa foi para mim o grande diferencial de ter me tornado empreendedora só aos 36 anos e não jovem, né? Que olhar e dizer assim, eu ouvi o tempo inteiro na minha trajetória, o que te levou do 0 a 1 não é necessariamente o que vai te levar do 1 ao 100. E as pessoas que te ajudaram ali naquele começo, não necessariamente elas vão permanecer com você. Só que uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ter que viver. E há mais ou menos uns 4 meses atrás foi exatamente essa situação que eu passei. Eu tive que pegar as pessoas que efetivamente tinham começado comigo e tive que desligar basicamente todas. Porque elas estavam muito mais vivenciando o quê? Mas eu comecei aqui contigo, eu tô dentro da tua casa, eu apostei em você. E aí entrava num lado emocional que se não é uma pessoa com 18 anos de experiência na área de pessoas, cai. E eu me vi muitas vezes caindo nessas situações. Até a hora que eu olhei e falei assim, que isso, Marcelo? Você é a pessoa que ensina para as pessoas que você não... que o líder não pode ser dependente de onde é que você está caindo. Em que lugar você está caindo. E aí eu fiz uma demissão ao mesmo tempo, fiz literalmente saí, né? Tirei todas as pessoas que tinham ali começado comigo e eu vi a empresa virar outra, crescer, ter muito mais conversas claras, transparentes. Todo mundo entendeu que, a Marcela, de fato, ela não está aqui pela simpatia. Ela está aqui pela empatia com a minha carreira, com o meu desenvolvimento, e não tem dependência. Então, isso ajudou demais a própria CNP a crescer. Super legal. Obrigado por compartilhar. Eu vou por um bate-bola final, agora as perguntas e respostas um pouco mais Posso só passar um que é Claro, importante para as por favor. pessoas? Eu uma vez tive que a tinha entrado num processo muito ruim e a gente precisava enxugar. E eu tinha acabado de virar líder em São Paulo. Então, você demitir pessoas boas é muito difícil. É muito difícil. Então, para salvar, era uma coisa assim, a gente vai ter que enxugar, tem que entregar tanto para o acionista, não tem jeito.
Então, para salvar 100, vai ter que sair. Eu tenho 100. Se você salvar 70, você tem que tirar 30. Não tem. E não tinha saída mesmo. Foi a época que o WhatsApp veio, ele pegou 40% da receita da empresa. Porque era no Wi-Fi, ele entrou, porque é isso, tecnologia nova entra, muita coisa está fora do seu controle, e falou, olha, não estava previsto, a aceleração que teve foi muito grande, a gente tem que entregar tanto. E você demitir gente boa é uma coisa que me adoeceu. Porque eram as pessoas, e eles escreviam para mim, eu dei meu sangue para você, eu lutei, e eu tinha febre. Agora, olha que coisa maluca. Os 70 ficaram muito. Isso são decisões que líder tem que ter. Eu vou ter que salvar 70, eu vou ter que tirar 30, eu vou ter que tirar os menos bons. Na minha cabeça, eu pensava assim, mas eu estou tirando 30%, esse negócio vai dar ruim. As pessoas vão ficar sobrecarregadas. A gente continuou fazendo as mesmas tarefas melhor. A empresa não sofreu nada. Muitas vezes a gente emprega muita gente, as pessoas vão chegando, e as pessoas vão continuando com aquelas tarefas que tinham, vão somando a tarefa e criam até tarefas para não perder o emprego. Perfeito. Então, esse negócio hoje em dia, principalmente do jeito que o mundo está, ter uma empresa enxuta, principalmente quem é pequeno e médio empreendedor, tem que pensar. E empresa enxuta é muito importante. Muitas vezes você demite e está com medo, achando que vai acontecer um caos. Gente, não aconteceu nada. A empresa ficou mais produtiva. Isso é assustador para mim. Total. Super interessante. Bate-bola final aqui. Um caos, tá? Uma pessoa tem ótimas habilidades técnicas, bate meta, mas não está alinhado culturalmente com a empresa. Treina ou demite? Não. Bate-bola rápido. Demite. Demite? Boa. Por quê? Para mim, fit cultural é importantíssimo. Você pode ser a pessoa mais técnica do mundo, e se você for inteligente é pior ainda. Você vai ser o pior detrator, porque você vai ter autoridade. Todo mundo te admira e você começa a acabar com a empresa ali. Então não adianta só eu ser bom se eu tô minando uns 10. Perfeito. Que vê o pequeno empreendedor, na raiz é esse caso é aquele vendedor que bate meta todo mês. Ele sobe todo mês e diz, eu bati a meta, a empresa depende de mim. Perfeito. Acabou. É super engajado, mas não aprende rápido o que é preciso. Treina ou demite? Demite. Para mim, treino. Treina. Por quê? Agora... Sim, acho que engajamento, ela vai acabar passando pelo esforço. E o esforço, nem sempre, se ele não aprende rápido, assim, ele está sendo a pessoa esforçada, ela não vai ser a pessoa da alta performance. Não, eu treino. Pela dificuldade que a gente está tendo hoje, as pessoas falam uma coisa assim comigo. Eric, eu gostaria que as pessoas tivessem senso de dono. Eu falei, ótimo. Se elas entregarem hoje, já está tudo bem. Hoje em dia, o funcionário chega na hora, as pessoas já batem pau. Então, você está querendo uma coisa muito... Vamos subir a escadinha. Então, hoje, pela dificuldade que a gente tem, se ele está querendo, se ele está com vontade, se ele está indo trabalhar, se ele está disposto, ele é um pouco mais lento, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer com que ele aprenda mais rápido. Você dá mais atenção para ele. Perfeito. Mas não por muito tempo também. Não, nunca. Mas se é com que ele é mais lento, eu acho que vale a pena. Porque tem gente que é rápido, mas não está engajado, não está querendo, ele vai te trocar Não rápido. adianta de nada também. Um funcionário tem ótima comunicação, mas não bate meta nunca. Treina ou demite? Eu acho que esse é o puxa-saco. Então eu demitiria. Eu demito. Eu também Não demito. nunca. Exato, não dá, né? Chega atrasado todo dia, mas entrega resultado. Treina ou demite? Treina. Tem autoridade. O líder está faltando autoridade no líder. Ele bate. Gente, eu falo o seguinte: não monte equipe medíocre. Aquele cara que é super legal, super bonzinho, mas nunca bate meta. Sim. A empresa vive de resultado. Tá faltando aí a autoridade do líder. Eu amei como você falou, respeito e entrega. Só essas duas coisas eu vou usar essa. Essa é maravilhosa. Já tô pedindo permissão porque eu vou usar, Érica. Eu já vou usar. O melhor conselho da liderança que já receberam e ainda carregam até hoje. Algum conselho que vocês receberam de alguém e foi fenomenal, incrível. Para mim foi crescer dói, sem dúvida alguma. Tanto que para mim foi o melhor conselho e foi o primeiro valor que eu escrevi da CNP. Crescer dói, eu lembro como se fosse hoje. Cássia Iramoto, ela era minha diretora na Cosan. A gente recebeu um baita de um BO, eu chorando na frente dela, assim, chorando de ódio. Ela falou assim, você tá chorando? Que bom, desde que você aprenda, é isso, crescer dói. Pô, e você, Érica? Esse é muito bom. Mas eu foi quando
Eu estava para vir para São Paulo, eu não queria vir em São Paulo, porque todo mundo falava que ela tinha que ser vendida porque ela estava em último lugar em São Paulo. Então não tem uma empresa que quer ser nacional e fica em último lugar em São Paulo, que é o motor econômico do Brasil. 30% do PIB brasileiro é São Paulo. Você então, tá fora. Tá fora. E aí me ligaram e falaram, você vai virar diretora de São Paulo. Eu falei, que ótimo, a TIM vai ser vendida, porque está em último lugar em São Paulo, vocês me põem como diretora, ela é vendida, cai nas minhas costas, lá é cheio de radiante. Eu recebi a seguinte coisa, nem tudo é sobre você, minha filha. A instituição vale mais que o indivíduo. Lute para a instituição. E ali minha régua caiu. Eu falei, cara, eu tô pensando só em mim mesmo, em meu umbigo. Amanhã ela é demitida, azar. Então essa empresa tem 10 mil funcionários, vamos lutar, né? Ó, já tem muito corte aqui. Só corte maravilhoso pra gente fazer. A última pergunta é: quem vocês gostariam de indicar? Alguma pessoa inspiradora, alguma pessoa muito legal que possa estar aqui comigo no próximo episódio do Fecha Conta, batendo um papo legal aqui? Gente, eu indicaria o Pedrinho Salomão. É um carioca. Ele é dono da Rádio Ibiza. Sim. E o Pedro, eu brinco, todo lugar que eu vou, eu não sou fofa, né, gente? Eu fui criada por meu pai, Álvaro Costa, que ele nem é um pouco fofo. Na época que eu comecei a trabalhar, eu comecei a reclamar de tudo, meu pai olhou pra mim e falou assim, filha, não tem herança, não. Só foi atrás. Então, pega seu difícil aí e começa, porque, minha filha, tudo tem seu difícil. E como eu sou muito pragmática, eu entro nas empresas de forma muito pragmática e falo, olha, eu tenho muito amor no meu coração, mas eu não sou fofa. Mas eu vou falar pra vocês aquilo que vocês precisam ouvir. E talvez vocês vão ficar chateados comigo. Eu sempre brinco que depois tem que vir um Pedro. Porque o Pedro, ele traz um lado humano muito forte. E a vida não é sobre resultado a qualquer custo. E eu, durante muito tempo, eu custei a aprender isso. Porque eu pus a minha saúde, eu pus a saúde de quem trabalhava comigo. E eu acho que hoje a gente está num momento onde a gente tem que juntar as duas coisas. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Então, eu acho que ele tem essa visão que eu acho muito legal. Porque senão a gente fica só falando de pessoas como a gente, que vai. Tem que ter alguém que tem uma outra perspectiva. Eu gosto muito de escutar o Pedro, porque eu acho que a unanimidade é burra. A polarização, ela é um problema. O Pedro, eu escuto muito ele para eu ser menos um pouco pragmática que eu sou. Porque é importante esse lado. Perfeito. E pra você? Eu acho que vou te sugerir o André Augusto. Ele é fundador, CEO da Hyper Brands. Conheço muito o André, é um amigo também. Ele é incrível, é um baita empreendedor que já quebrou, que hoje tem ali 4 marcas sobre gestão dele, mas que é um cara que parece extremamente leve, mas é porradeiro. E ele consegue levar as empresas. Ele tem feito um trabalho assim fenomenal. E eu tenho, assim, todas as vezes que eu ouço o André, eu aprendo. Todas as vezes que eu ouço o André, eu admiro mais ele. E ele é um empreendedor que vai ajudar as empresas a fecharem a conta no azul, sem dúvida. Super legal, muito legal. Gente, muito obrigado. O papo foi incrível, foi leve. Falamos de histórias pessoais, empresariais. Espero que vocês tenham gostado também. Para quem nos escutou, realmente uma aula sobre gestão, gente, contratação, sociedade, mas mais do que nunca essa lógica do hard skill e soft skill foi muito legal pra gente aprender. E eu tô levando a Érica de verdade. E o KPI é respeito e o segundo é entrega. Acabou, o restante a gente vai... É só esses dois. Mas obrigado de verdade. Obrigado, Mar, também por estar aqui sempre com a gente também. Prazer. Mar, foi um prazer. Aprendi muito com você, de verdade. Eu tenho muita admiração por tudo que vocês construíram. Assim, eu acho que o empreendedor brasileiro, ele é muito punido no Brasil. A gente costuma gostar muito de jogador de futebol e de política, e a gente acaba com o empreendedor, e é quem impulsiona esse país. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui para falar para eles. Boa. Mesa é ambiência. E se tem uma ambiência que foi boa hoje, foi começar aqui conversando com vocês, trazendo várias reflexões e aprendendo muito, porque eu aprendi demais. Obrigada. Obrigado, galera. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente.
E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @contaazul e @felipeatab. Até a próxima!